Olá, muito boa noite a todos, todas e todes. Estamos iniciando, o nosso terceiro dia. So, hello, good evening, everyone. We're starting our third day. Com a nossa tradutora Nathalie. With our translator. Our translator, Nathalie, great comrade. E, Nathalie, assim, eu acho que a gente poderia fazer uma apresentação breve, né? É um espaço super descontraído, assim, gente. Vamos estar ouvindo nossos irmãos de luta aí, de diversas partes do mundo, né? Tem alguns que ainda não entraram, todos que eu pude conhecer na ENF, na Escola Florestan Fernandes. Então, a Nathalie, sem palavras, dando esse baita apoio para nós aí na luta, né? Queria saudar Alamã, Hillary, Janice, entre muitos outros que estão, Guilherme Serafim, professor Carlos Machado, responsável pelo Observatório de Conflitos, e queria também pedir a todos os que estão na íntegra nos acompanhando, para que possam interagir. Nós somos do Programa de Educação Ambiental, trabalhamos com educação ambiental crítica, né? Educação ambiental libertária, e problematizamos muitas questões. Então, nós nos abrimos para um bom debate, uma boa conversa, né, onde nós vamos estar aprendendo muito com os nossos irmãos aí. E reitero os agradecimentos a Nathalie, que está dando essa força para a gente aí. E, gente, é tudo nosso aí, tá? Guilherme, se quiser dar uma palavrinha. De novo, reitero os agradecimentos ao Carlos Machado. E damos sequências aí para o terceiro dia do nosso projeto de extensão. Hoje com a temática, Serafim. Guilherme, antes de você começar, posso fazer uma tradução rápida aqui? Só para não me perder. So, just saying, like, reminding that this is going to be a very informal space of conversation. And, like, he's thanking the professor Carlos Machado, who was working together in the Observatory of Conflict. And then, which they're talking about the, like, education, environmental education that is from a critical and emancipatory perspective. And they like to bring up questions, right? Like think together. And it's just going to be a nice conversation talking with our brothers and sisters that are from all over the world. Também. Eu acho que o Alisson já falou tudo, mas o tema é Mulheres, Negritude e Libertação afro-caribenha. E aí pode deixar para alguém que quiser começar. Não sei se alguém pode começar falando sobre um pouco. So just saying that the theme is women, Blackness, and Afro-Caribbean liberation. And then whoever wants to start speaking can go ahead. Hi, good evening, everyone. It's super pleasure to meet everybody. Apologies beforehand for not being able to speak Portuguese. But I will do my best to just do a quick intro. As Afro-Caribbean folks from the diaspora, situated in the northeast part of the United States. In my case, I'm from New York, and my colleague comrade Janice is from New Jersey. Boa noite a todos, eu sou Hillary e vou trazer aqui como membro da diáspora afro-caribenha, né, localizada na região leste dos Estados Unidos, noroeste dos Estados Unidos. Eu sou de Nova York e Janice também está por aqui, assim, que também está nessa mesma região. And so that being said, being situated in the Northeast region of the United States also has the highest concentration of Dominicans in the United States, right? And so there's a continued migration into the northeastern part of the United States, and Dominicans are the 5th largest ethnic group in the United States. And so, you know, folks leave one context in the Caribbean and then enter the socioeconomic context of the United States. But from one kind of crossing into another, when you cross that Atlantic,
you're still facing, and if folks that do choose to have families are still facing, impoverished conditions. Most folks move into low-income neighborhoods, and they also experience a lot of, the environmental racism that, places like the Bronx, New York, where I'm from, or Janice, who is from Elizabeth, New Jersey, we experience every day. The Bronx has some of the highest rates of asthma and other respiratory conditions in the United States. Natalie, sorry, go ahead. So yeah, being here, right, like in this region, desculpa. Eu estou trabalhando num outro evento onde eu estou fazendo a tradução simultânea o dia inteiro por alguns dias. Mas tudo bem. Desculpa, vai para o português. Então, só sendo nessa região, né, e sendo dominicana, né, as duas, ambas, Hillary e Janice, falando um pouquinho sobre a comunidade dominicana, é o quinto grupo étnico, o quinto maior grupo étnico nessa região, né? Falando um pouquinho sobre esse contexto de sair do contexto caribenho e entrando no contexto socioeconômico nos Estados Unidos e ainda encontrando e muitas vezes se juntando a comunidades empobrecidas também, né, que tem condições muito, muito duras, né, e que também caem e logo já começam a viver e sentir na pele a racismo ambiental, né? Então, nesse contexto, pensando, a Hillary mora no Bronx, a Janice mora em New Jersey, e, por exemplo, a Bronx tem altos casos de asma. E vocês conseguem fazer uma associação, assim, Hillary, de alguma empresa? Da onde vem esse impacto ambiental? Porque aqui na cidade de Rio Grande, nós temos um caso parecido de pessoas com problemas respiratórios devido a empresas que usam o nosso porto aqui para zona de sacrifício, né? Lembro muito do Caio quando falo zona de sacrifício. Então, queria ouvir assim, se tem alguma empresa, algo que gerou esse impacto ambiental assim no Bronx. Just asking here if you know what is generating that environmental impact in Bronx. So, for example, where is that coming from? So, for example, sharing that in his region, there are respiratory problems that the community is facing, and that has to do with zones, what they call zones of sacrifice, right? Like that happen around the harbor. So, like, do you know which companies are creating that? What's going on? So not companies specifically, but the Bronx, we had an urban planner named Robert Moses who wanted to design an expressway. It's called the Cross Bronx Expressway, which took about almost a little under 15 years to build. And that was meant to completely cut across these neighborhoods in the Bronx, and that connects to a larger highway that's called the I-95. And so trucks use the Cross Bronx Expressway to transport goods all across the United States. So that creates really high levels of pollution. So we have the Cross Bronx Expressway, then we have the Major Deegan Expressway, and then we also have the Sheridan Expressway. And so it's just a system that's kind of built into the urban planning landscape, plus a lot of waste treatment facilities. We have the Hunts Point Market. So the Bronx is kind of a hodgepodge of kind of structural environmental racism since 50s onward. And then that created those neighborhoods that the expressways cut through, then created these conditions where then, we built the expressway, but now we are going to completely disinvest from the community. And so that leads people into kind of the period of the late 70s, where, more popularly it's known as like, the Bronx is burning,
where, you know, buildings were being set on fire. And you know, you can look up the videos and images online of what the Bronx looked like after, you know, this period of investment into the expressways and then disinvestment in the neighborhoods. Então, falando sobre um planejador urbano chamado Robert Moses, que criou uma expressway, que são essas, não diria, são essas grandes vias, né, que para cruzar e para conectar importantes espaços. Isso levou 15 anos para ser construído, e então estava cruzando os bairros do Bronx, e passa pelos bairros do Bronx, né, e conectando, por exemplo, espaços são tão importantes que caminhões que levam produtos por todos os Estados Unidos passam por lá. Né? Então, tem alto nível de poluição nessa região, né? São 3 grandes vias que passam, e ainda existe na região sistema de tratamento, não, de recebimento de lixo, de dejetos, né? Então, acaba, tipo, racismo ambiental estrutural, né, que eles estão recebendo desde que começou nos anos 50, né, e os bairros e essas condições, né, deixa eu só me entender aqui. Então, e aí criaram essas comunidades, e na década de 70, inclusive, existia uma coisa dos prédios do Bronx, né, estarem pegando fogo. Eles tiraram o investimento, primeiro da comunidade, e aí essa coisa de queimar os prédios do Bronx. E você falou que você pode até procurar na internet e você vai conseguir ver, assim, vídeos sobre o que estava acontecendo naquela época, né, e como isso estava atingindo a comunidade. It's gentrification? Well, now we're going through gentrification, but at that time it was kind of structural disinvestment in the Bronx. So in the 70s, the city had to implement austerity measures throughout, because there was sort of like an economic crisis in New York City. So obviously all of the poor Black and brown neighborhoods were pretty much abandoned. And so now, because of, you know, now gentrification, now there's a renewed interest in places like the Bronx and Brooklyn, any of our, you know, low-income neighborhoods, to build expensive, like, luxury housing, because the cost of living and the cost of housing in New York City has risen to the point that there's more and more people that are homeless, and, you know, more and more people, because the cost of living keeps going up, but wages don't go up to match that. And so people keep moving further and further into our neighborhoods to try and mitigate the cost of living. But at this point, you know, all of those environmental problems are still there. And all of the new construction that's actually taking place in the Bronx is only further exacerbating those problems. Só um segundinho. Então, falando que então nessa época o que aconteceu foi mais do que a gentrificação na época mesmo, foi a falta de investimento, assim, a retirada de investimento, né, porque durante a década de 70 eles estavam passando por uma fase de austeridade, uma crise econômica, especificamente em Nova York, né, onde eles resolveram tirar os investimentos da comunidade pobre, da comunidade negra, né, e aí esse interesse voltou ao Bronx, né, nos bairros Bronx e outros bairros mais baratos, na medida em que os preços aumentam e os preços de moradia aumentam, e também isso vem junto com mais e mais pessoas vivendo nas ruas, né, então os preços subindo, pessoas nas ruas, e mais pessoas estão interessadas em mudar para bairros que são mais afastados, né, e a Hillary ainda falou que essas novas construções só fazem toda a situação ficar ainda pior. Perfeito, Hillary. E com isso a gente pode ter dimensão, né, de que a situação para todos os recortes, né, de gênero, de raça e de classe se acentuam, né? Com prisma nisso, eu queria te ouvir como se acentua em toda essa crise o recorte de raça, classe e gênero.
como tu tens acompanhado pela tua ótica, assim. So just sharing that, like, of course, in moments like this, of course, the dimensions of gender, race, and class exacerbate, right? And then just wanting to know from your perspective, how is this happening with having this in mind specifically? So yeah, I mean, everything is just, it compounds on each other and it makes it, worse for folks living under these conditions. I think whenever this question kind of comes up, I think about like a lot of the most vulnerable population that we have, which makes us all kind of at risk for things like incarceration. And so it's always really important to bring up the police, because I think that's police and incarceration end up kind of being what all of our intersections lead to in many ways. And so something else that I want to contextualize, just to kind of ground us in the conversation, and hopefully this makes sense, especially in the context of the George Floyd protests and something like the COVID-19 pandemic. So in 2020, about a week after the George Floyd was killed by the police in Minneapolis, a curfew in New York City was also put in place, where people could not be outside after 8 p.m., right? And so this, in addition to where the major protest was taking place, protests were taking place all over the city, right? So all of this context I gave you about the environmental racism in the South Bronx is in, more specifically, a neighborhood called Mott Haven, right? So you were in Mott Haven, and people are also protesting police brutality, right? And there's also a curfew and a COVID-19 pandemic. So you have a bunch of people that come together, mostly, working class folks, women, Black women in particular, really showed out in numbers. And, the NYPD basically kettled people in. So they pretty much made like a cage around at around 7:30, 7:45 p.m. So people could not get out, right? So you have people from the community that already experience a lot of racism coming out to protest police brutality, and it explodes in like over 300 arrests. People are getting beat up. Cops are arresting, lawyers, nurses that are supposed to be there, that they're protected to be there. They're not supposed to be arrested. And people are getting shuffled all around, and, oh, Natalie, sorry, go ahead. Então, falando que, né, juntando todas essas situações e essas dimensões, ficou muito pior para essa população, né? Ainda mais pensando a população que fica mais vulnerável ainda, mais em risco, né? Risco de ser preso pela polícia, por exemplo, e pensando como essas intersecções funcionam, né? Então, só para contextualizar um pouquinho, tá falando da época da pandemia, assim que George Floyd foi assassinado, né, pela polícia em Minneapolis, eles colocaram um curfew, me desculpa se está falhando a palavra para mim, que é quando existe um tempo máximo que você pode estar na rua, né? E depois disso você já não pode estar como uma massa em protesto, né? Então, a partir das 8 da noite, não era possível estar na rua, sair na rua, né, e protestar. E especificamente no bairro de Mott Haven, por exemplo, onde a população, que era a população de um modo geral, negra, pobre, estava protestando contra a brutalidade policial, eu espero que seja essa palavra, e ainda no contexto do COVID-19 acontecendo, né, a polícia de Nova York, né, fez entre 7h30 e 7h45, quer dizer, ainda nem era o horário que as pessoas não podiam estar nas ruas, eles basicamente fecharam essa comunidade que estava protestando, né, e meio que, não que prendeu naquele momento, mas eles fecharam com grades, então essas pessoas ficaram presas nesse espaço, né, e aí, claro que rolou, né, muito racismo, mais de 300 pessoas foram presas nessa situação e apanharam muito da polícia, e incluindo as grades...
repressão grande, incluindo advogados e enfermeiros, né, que, em teoria, nem poderiam ser presos pela polícia, porque estavam lá como apoio à população. Nós vimos muito, assim, parece que a gente reconta, porque parece que vocês recontam as histórias em outra localidade, em outro território, né? Porque a brutalidade policial, ela é presente de todas essas formas aqui no Brasil também. E no Brasil até é mais acentuada no sentido de escárnio mesmo, no momento de relevar o direito de matar da polícia, a forma de repressão da polícia. Então, a repressão policial durante a pandemia Covid-19, ela aumentou muito, assim, porque até os órgãos de fiscalização e também a legitimidade do matar da polícia, ela se deu muito no sentido de que quem era cidadão de bem não estava na rua em determinado momento, não estava, não poderia ser acometido por um projétil de bala, por uma bala. Então, a pandemia veio mais para ressaltar qual corpo que era matável, né? Então, é isso, assim, me abismo, né? De abismar, né? Porque é isso, assim, a comunidade negra, a gente vai ouvindo esses relatos quase que familiares, assim, mudando as localidades, mas quase repressão, classe, devido à estratificação social, que a gente sabe, né, Hillary? Também quero te ouvir sobre essa questão da gentrificação, que é importantíssimo, porque a gente sabe que um bairro pobre, negro, mas um bairro de estratificação mais média negro, eles vão ter uma visão um pouco diferente, né? Então, assim, queria saber também como anda o movimento Black Lives Matter, a que andanças anda, assim, e queria te ouvir. Nathalie, dá essa força pra gente. So he's saying that like it feels like you're retelling the same stories that they live there, right? Like, so for example, in other that people live in other locations. So the police brutality is also huge in Brazil and present everywhere. And he dares to say that is even worse there, where they feel the right to kill, right? Like the right to repress. So bringing up the case or the moment of COVID-19, with that, police repression grew, and feeling like the sense of legitimacy and right for killing, because and having clear like who were the good citizens, saying that the good citizens wouldn't be out in the streets and they wouldn't even run into the risk of being shot. So if you were shot, that means something, right? And then saying, and they also use that to set who is the good citizen, right? And then like how the family like looks like, or and how they are with family, and then talking about like repression and the relationship between repression and social class and the stratification, right? And on what concerns to gentrification, he's thinking a little bit about the difference between, like, for example, poor Black communities and middle class communities. Like if you can like think a little bit about that. And he also wants to know about how the BLM movement is going. I will. So, okay. So what they asked about the good citizens. So as the state kind of militarizes, it feels like we're saying the same, right? Like as the state continues to militarize, the definition of who is a good citizen keeps narrowing, and it's super relevant that you talk about that now, because I didn't mention it, but kind of like ICE, La Migra was like also activated during these protests to intimidate migrants. And then right now, we're currently contending with a manufactured migrant crisis in New York. And so this term and the definitions of who's a good citizen continue to pop up as police budgets continue to increase in New York, as a pretext for all of this, this manufactured migrant crisis. And we have a major jail called Rikers that's supposed to be closing
and that's continued to be delayed, and it's supposed to be replaced with all of these smaller jails in the different boroughs. And that's going to cost, a couple, like I think the last I checked was $11 billion. And this is at the same time where we have a mayor who, even though he is Black, right, everyone that looks like us is not there for us. We know that, right? So they're also threatening, cuts to, the Department of Education, all of that. So we have kind of like an increase in the capacities of the police state, and then a decrease in resources for the community. And then as far as like Black Lives Matter is concerned, as like as like a movement, there's always people in movement. There's always people in organizations. There's a lot of mutual aid organizations in New York City. And there's, a lot of people there's always people that center Black liberation in stuff around tenant housing and stuff around education. The labor movement is picking up a lot here in the United States. And so, we have, Amazon that was unionizing. There was a lot of activity around that in New York, and a lot of those efforts were Black led. So, as a movement, it's something that's constantly evolving. This is more of a personal opinion. I think things are evolving in the direction of being less like reactive, like reacting to something happening. Like, yes, people will always come out in the streets when something happens, but because of all of the repression and counterinsurgency that occurred during 2020, and even like 2015, like a few years prior to that, I think people are looking at how they're organizing a little bit differently and smarter. And then people are also, organizing within like their intersections too. But hopefully eventually this leads into more of like a united front. Yeah. And I don't know if Janice also wants to chime in. Janice, posso? Tá. Desculpa, quando elas falam, ainda tem uma última, uma ou duas frases que eu preciso escrever aqui. Bom, então, falando assim, é mais ou menos a mesma coisa na medida que o Estado se militariza, né? E também lá sendo definido quem é o bom cidadão. E ainda trouxe, né, é engraçado que ela não tinha ainda tocado no assunto, mas trouxe a questão da imigração dos Estados Unidos, né, e a ICE, que é esse órgão do governo que foi criado durante a época, bom, eu estou me adiantando aqui, que foi o órgão do governo que é criado para perseguir a comunidade dos imigrantes, né, que intimida esses cidadãos, e ao mesmo tempo, junto com a crise de manufatura em Nova York, né, então o orçamento policial cresce ao mesmo tempo que a crise está acontecendo. Ela citou uma cadeia que deveria ser fechada, que houve toda a promessa que fecharia esse espaço, essa penitenciária, e seria substituída por outras que foram construídas em bairros menores. 11 bilhões de dólares foram investidos, foram colocados nisso, né? E aí, falando sobre, por exemplo, quem está na liderança disso, um prefeito que é um prefeito negro, mas só que está falando que o fato de que ele parece conosco não quer dizer que ele, no caso ela, né, não quer dizer que ele esteja agindo por essa população, né? Então, falando com cortes de orçamento na educação, aumento no orçamento da polícia, corte de orçamento em investimento da comunidade. E no que concerne ao movimento da Black Lives Matter, né, continua-se como capilarizado em movimentos de ajudas mútuas, de organizações de ajuda mútua, no contexto da Black Liberation, né, da liberação negra, né, e de vez em quando eles acabam focando em temas específicos que afetam essa comunidade, como moradia, a questão do trabalho, da questão laboral, então sindicatos,
sindicatos, né, o direito de se sindicalizar, por exemplo, a Amazon, os lugares que foi possível sindicalizar, era liderado por pessoas negras, né, e pelo movimento negro também. Então, continua evoluindo. E a opinião pessoal dela é que tá se mexendo, né, esse movimento do Black Lives Matter, e ela notou que está se mexendo numa direção menos de uma reação explosiva, e que isso pode ser que esteja conectado com as pessoas terem, né, pensando o que tiveram a experiência dessa repressão, né. Então, pensando como se organizar de um modo diferente, de um jeito inteligente, de um jeito interseccional, né, criando uma frente unida. Janice. Thank you, Hillary. Muito obrigado. Olá, vou tentar falar em português, mas se precisa mudar ao inglês, vou fazer isso. Quero praticar. Fica à vontade, querida, tá em casa. Obrigada. Então, eu queria também falar sobre a conexão entre como a população migrante que mora nos Estados Unidos, às vezes, participa nos Estados Unidos. Para muitos de nós, como eu posso dizer, outros amigos meus que somos filhos de imigrantes ou não, nossa identidade cultural não se conecta muito com os Estados Unidos, né? Não temos essa visão de nacionalismo, de conexão com a pátria. Então, para nós, às vezes, pode ser mais fácil reconhecer e criticar o Estado, porque sempre a crescer, sempre temos como uma falta de conexão. Então, para nós é fácil reconhecer e olhar como o Estado não quer em nós. I'll stop there. So talking a little bit about like being a migrant, right? Like, and then thinking about how the cultural identity is built, right? It's quite easy to disagree with the U.S., right? It's easy to criticize the state. We are. Oh my gosh, I can't find the word that I wrote myself. So you said that we are, what is the last word you said, Janice? Something like we are not received, we're not welcomed. We know that we're not, like, we don't necessarily have a connection, like a sense of nationalism, because growing up, we've always been made to feel like this is not a place we can really call home. Mm-hmm. You can go. Então, só dizendo que eu tive uma dúvida, aí ela pegou e explicou um pouquinho mais. Então, falando que, assim, não necessariamente tem esse senso de nacionalismo, né? Não é um lugar que se sente uma conexão e que podem falar assim, essa é a nossa casa, esse é o nosso espaço. So, sometimes, in talking about policies of, like, gentrification and being a good citizen, and you have people who bring a sense of nationalism from other places that looks very different than what we have here, and then unfortunately end up reproducing that same vitriol from the state. So they transfer a sense of nationalism in a sense where they begin to defend nationalism here. Whereas you try to talk about gentrification and say, like, we shouldn't allow developers to come in and just buy a property and hike up the prices. And then they say, oh, well, that's just progress. Or when people go out and protest the police, well, you need to behave. You need to be good citizens. You need to follow the law. I remember there's a nonprofit here where I live. It's called Make the Road, and they have a campaign called Counselors Not Cops. And I remember talking with people about it, like older people, and they were older immigrants who'd already settled down. And I remember bringing that up, and they say, well, what about those criminals in the schools? Talking about children, saying like, no, we need cops in schools to keep the criminals under control. So
And that is the way, and Hillary just said now, part of the process of assimilation, part of that being a good immigrant, being a good citizen. That's one of the things that also that we deal with here is trying to get people to see that, you know, this is not something we necessarily always have to defend. Tu traduz, Nathalie? Não, sim, no sentido, eu ia fazer uma pergunta para ela sobre isso depois. Tá. Janice, do you want me to translate or would you want to say the same? Okay. So, então, falando assim, né, sobre a questão da política e da gentrificação, também vem essa coisa, essa narrativa, né, do bom cidadão, esse nacionalismo, que é uma coisa que tá sendo meio que pega, né, emprestada, na verdade, né, de outros lugares, e ela vê que de vez em quando isso chega na comunidade e eles reproduzem, né, uma coisa que nem fazia parte da cultura dessa comunidade, né, então defendendo e o nacionalismo de um jeito assim, então, por exemplo, lá a gentrificação acontecendo, e quando estão falando com a comunidade e falando assim, olha, não deveriam deixar, por exemplo, esses investidores chegarem e tomarem esses espaços e comprarem e construírem, né? E aí, de vez em quando, ouvem de volta assim, não, mas isso é progresso. Aí, quando eu tô falando sobre repressão, né, a repressão policial, falando, não, é que as pessoas só precisam ser boas, bons cidadãos, e só seguir a lei, sabe? E ela estava falando, por exemplo, que existe uma campanha chamada Counselors Not Cops, que é uma campanha para colocar investimento nesse apoio social, né? Em vez dos policiais, de aumento do orçamento policial. E falando sobre isso, por exemplo, com alguns idosos da comunidade, eles falavam, tá, mas e aí o que vai acontecer com aqueles criminosos dentro da escola? Falando de um jeito, ela falou, mas você está falando de crianças, como você pode falar desse jeito, né? Então, falando assim, não, mas esses criminosos precisam ser controlados, então esse discurso, né? Então, que vai junto, que encontra com o que a Hillary estava falando sobre a assimilação, né, dessa comunidade e né, do imigrante e essa noção dos bons cidadãos, né, e que apesar de ser imigrante, não precisa sempre defender o espaço onde eles habitam, assim, eu digo, esse país, né, onde estão. Sabes que... Thank you, Janice. Sabes que tem uma parada aqui no Brasil que explica muito a questão do encarceramento negro no Brasil, né? Que é a questão que o Achille Mbembe, que é um teórico camaronês, né? Achille Mbembe, ele vai falar sobre a política da inimizade, né? Do inimigo, do outro, né? Do inimigo. E eu vejo que é muito similar essa política da inimizade, né? Do inimigo no outro, né? No outro. Só que esse outro, como vocês bem trazem, né, meninas, tem essa questão do empobrecimento e tem um cerne que pouquíssimas pessoas conseguem perceber, que tem até um autor aqui que eu faço a propaganda para vocês, Silvio de Almeida, que é um ministro negro do Brasil, que vai falar sobre racismo estrutural. E ele vai falar sobre a questão disso ainda ser isso que é germinado hoje, isso foi plantado no colonialismo. E é a ideia presente do colonialismo, do inimigo, né, colonial. Quem era o inimigo da colonização? Era o negro, o racializado, o indígena, né? Nathalie também, que tem a sua descendência indígena, sabe bem o que é, né? Todo aquele que provém da mistura étnica ou de costumes não provenientes da branquitude, da brancura, white people, né? White people, ele é inimigo e ele deve ser exterminado. Então, isso também, assim, né? Queria saudar Edson, my brother, que também foi o que fez os soldados brasileiros irem mediar a paz no Haiti. Com os fuzileiros navais do Brasil indo fazer as ocupações, as contenções com base em violência
nos povos que lutavam ali pela libertação haitiana e contra os embargos norte-americanos que acabavam a destruir Haiti, né, a economia haitiana, e a todo governo que quisesse se levantar de forma insurgente e popular. Nathalie, passa para a Janice, depois da Janice a gente pode ouvir o Edson. Gurias, a gente vai fazendo um piloto rodando, porque tem a Karen também, a Lamã, depois Edson, e aí a gente vai ouvindo. Também peço para quem nos acompanha no chat, se quiser mandar alguma pergunta aí, interagir, galera toda do movimento social aí, e tá aí para a gente fazer essa troca branda, tá? Obrigadão. Okay, so yeah, and talking about like Black incarceration as well. So he cites an author called Chili Mbembe that's from the Cameroons, and it does talk about the creating the sense of other, and the sense of like enemies within the Black community, you know, and then and something that like a lot of people see. And then also like he's citing an author that you might want to read and learn more about. It's called Silvio de Almeida. He's the Minister of Human Rights in Brazil right now, and he's a very respected author. And then he's saying that what is being harvested right now was planted, those were seeds that were planted during colonialism. Well, during colonialism, that's a funny way of saying, in the beginning of colonialism, right? So then that affects Black and targets also Black and Indigenous communities, right? So anyone, and after that, anyone that came from this ethnic mix, anyone that is not coming from whiteness, right, is seen as the enemy and therefore must be eliminated, right? So, so then, for example, he's connecting now also with something that, like this kind of idea is also what took the Brazilian soldiers to go mediate peace in Haiti, right? Like, which was an actual occupation based in violence, and that was happening and coming from also together with the US bases over there, right? Which destroyed Haiti and also impeded even the country to take care of their own like governments in like popular, for example, popular movements that would come from communities, and that wasn't really allowed. So just bringing back, we're gonna go back to Janice, and then Edison, and then talking to AK, and then Alaman, and kind of circling around this conversation, and like also exchanging with people that will be watching the event as well. Yes, thank you, Natalie. And so just on another topic on the repression, something that's really major happening right now in the US is about the Stop Cop City movement. So basically it's this movement to build a police training center. They've deforested over 85 acres of a Weelaunee forest right outside Atlanta, Georgia. And essentially they want to build an area where police from all over the country can go and be trained. And there's been a lot of resistance to that movement. And we've seen a lot of repression. So there was actually one organizer activist went by the name of Tortuguita who was killed. Of course, they tried to lie and say that he had, I'm not sure what their pronouns were. So they had a weapon, not true. The Tortuguita had their arms up and they were shot more than 50 times. And now we're seeing a more legal process repression where now activists and people part of the movement are being arrested and being claimed to be a part of a criminal organization. They're trying to paint their organizing to stop this as criminal activity. People are being charged with a law which is called RICO, which is something that was created to take down mobsters. And it is now being used against activists and militants. And there's that. And then they collected over 116,000 signatures against this. And City Hall will not collect them. They won't recognize them. They're talking them in circles.
And they've even had like city council meetings where I believe it was like over 200 hours of commentary of people saying, we do not want this built. And the council is still in favor going towards it. There were activists recently that went and they chained themselves to the bulldozers to stop that for it to be built. So the scariest part of that is that repression of that legal repression. If this is successful and those activists are successfully charged with those charges, that will set a very scary precedent for organizing in the United States, to the point where creating a bail fund is going to be considered raising money for a criminal organization, passing out flyers, calls, going to meetings, all of that can be tagged as criminal activity. And the worst part is that in the indictment, they indicated the day that George Floyd was murdered as the beginning of all of this. So, yeah. So that's one example of repression that we're seeing here and that we're actively keeping an eye on, and people are organizing solidarity rallies for it across the country because, yeah, it's a very widely recognized movement. Então, e falando sobre continuando a falar sobre repressão, existe um movimento muito forte que está acontecendo agora chamado Stop Cop City, né? Então, na verdade, é um plano de construir um centro de treinamento policial em Atlanta, Georgia, né? São 85 acres já foram desmatados para isso. E existiu uma resistência grande, um movimento de resistência, e até, na verdade, aconteceu já de um ativista ser assassinado pela polícia, um ativista chamado Tortuguita, que, na verdade, é claro que mentiram na narrativa, disseram que ele estava armado, ele levou mais de 50 tiros pela polícia, né, e tem outros ativistas sendo presos, né, o pessoal do movimento sendo preso, e eles tá sendo dito, então, que essas pessoas estão sendo presas por estarem conectadas com ações criminosas, né, e aí eles estão usando uma lei, estão se baseando numa lei que foi criada há muito tempo para lidar com os mobsters, né, que é o tráfico, mas é aquele tráfico né, no sentido like poderoso chefão, sabe, aquela estrutura, e era de uma outra época, e estão usando essa lei contra esses movimentos sociais, então, né, então, e por exemplo, eles fizeram abaixo-assinados com mais de 160 mil assinaturas, levaram para a Câmara de Vereadores, que eles simplesmente se recusam a receber esse abaixo-assinado. Existem, assim, mais de 200 horas de pessoas chegando na Câmara dos Vereadores e falando, né, e declarando que não querem que esse projeto siga adiante, e mesmo assim eles vão seguir adiante, eles estão aprovando, né, e na verdade, se isso acontecer, se isso seguir adiante, abre um precedente muito assustador para todos os movimentos sociais, né? Por exemplo, se você estiver juntando dinheiro, né, para um movimento social, para uma organização, você pode ser visto como ajudando a apoiar uma organização criminal, sabe, as suas atividades, ou criminosas, as suas atividades, né, por exemplo, e eles dizem que tudo isso começou, que a data de início de tudo isso foi o dia do assassinato do George Floyd, né, então, é por isso que tem, né, organizações trabalhando em solidariedade por todo o país, com nesse movimento Stop Cop City. Perfeito, perfeito, uma grande explanação. Tá havendo uma interação a partir do chat aí, né, agora a gente queria também ouvir, assim, gente, também tem a Ana aí, a Ana Karen, que vai estar falando, né? Salu, Ana. Vamos ouvir um pouco o Alamã. Alamã, my brother. Então, só dizendo que também tem interação no chat. There's an interaction in the chat happening, and so AK will speak soon, and then right now we can go to Alaman. Alaman, my brother, what do you have to share here? What did you bring for us? Caso podemos ouvir o Edson, então, antes, né? So maybe Edson. We can actually hear Edison now.
Just sharing that when Edison speaks, he's going to speak in Spanish. So we're going to do translation to 2 languages. I'm going to translate to Portuguese, and Hillary is going to translate to Spanish, but she's going to translate first. Okay. Edison, speak in small chunks, or yeah, please. Hola, hi everyone. Buena noche, tudo. Es un placer para mí para estar aquí con ustedes y compartir este panel. Muy interesante, la verdad, muy interesante los aportes. Y también hay una demostración de que las luchas son colectivas y nuestros pueblos sufren de las mismas represiones. Voy a tratar de hablar muy lento, así mis compañeras intérpretes pueden avanzar. Oh, okay. I'll translate this chunk then. It is a pleasure to be here with you all and share in this interesting panel. Folks' contributions so far have also been interesting, and this is a demonstration that struggle is collective and our people suffer under a lot of the same repression, and I will try to speak slowly so that my comrade interpreters can keep up. Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui nessa mesa com temáticas tão interessantes, né? E é uma demonstração de que as nossas lutas são coletivas e que os nossos povos sofrem as mesmas repressões. Eu vou tentar não falar muito rápido para que as nossas tradutoras consigam seguir aqui comigo. Yeah. Alison, si tienes alguna pregunta, pero antes de todo quiero empezar a hablar un poco muy breve sobre la lucha del pueblo haitiano en este momento. Voy a tratar de poner un poco en contexto lo que está pasando en este pueblo que estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de la lucha, estamos hablando de problemas de encarcelamiento, de represión, y es lo que todo esto lo está viviendo el pueblo haitiano, lo está viviendo desde su independencia. No podemos olvidar que la revolución haitiana, que fue la primera revolución de Latinoamérica, fue castigada desde su inicio. Entonces, hoy en día, la repercusión de este pueblo negro a liberarse está viviendo la repercusión de esta liberación. If you have any questions, Alison, feel free to ask. But before anything, I want to briefly talk about the Haitian struggle at this moment. I will try to contextualize what is happening, obviously within the context of incarceration, environmental racism, repression. The Haitian people have been living through all of this since their independence. You know, we have to remember that the Haitian Revolution was the first revolution, you know, where Black people liberated themselves in Latin America, and Haiti has been punished since the beginning, right? And the repercussion that they're experiencing today is as a result of freeing themselves. E só dizendo, compartilhando assim, Alison, por favor, sinta-se à vontade para fazer pergunta quando você achar necessário, mas só falando brevemente, né, sobre o povo haitiano, né, que está vivendo coisas muito parecidas, né, quando você está falando sobre o meio ambiente, a luta, o encarceramento desse povo, a alta repressão, né, e falando que o povo haitiano vive uma repressão desde a sua independência, que a sua independência foi castigada desde o início, né? Então, o povo negro tem sido castigado e tem sentido a repercussão por ter se liberado dessa liberação. Y hoy en día Haití, después de tantos años, se ha convertido en un perfecto neocolonia de los Estados Unidos y de los imperios imperialistas. Y esta neocolonia, después de tantas luchas que ha dado este pueblo,
a pesar de las intervenciones militares que mandaron, a pesar de las pandemias causadas por estas intervenciones militares, las manipulaciones de las elecciones, este país, el pueblo, sigue de pie, luchando y diciendo que no aceptamos este sistema neocolonial, neoliberal que está oprimiendo nuestro pueblo. Sim, meu irmão, muito perfeito tua explanação. Nathalie, eu queria fazer uma pergunta, assim, né? Tu poderias passar para... Sim, mas a gente só precisa traduzir o que ele falou. Aí a gente faz a pergunta. Isso. Today, Haiti, after so many years, has become a perfect neo-colonial project of the United States and other imperial powers. And this neo-colony, after so much struggle, you know, after the people have forged so much struggle despite military interventions, pandemics that were caused by these military interventions in elections, the people continue to struggle and say that we will not accept this neo-colonialism. Hoje em dia, o Haiti, né, assim, se tornou uma neocolônia dos Estados Unidos e países imperialistas, né, e depois de tanta luta desse povo, né, eles estão sofrendo tantas intervenções, por exemplo, depois a manipulação das eleições, seu povo segue de pé, lutando e não aceitando o neoliberalismo imposto e o neocolonialismo. Eu tenho... A gente entende, assim, né, Edson, que é similar o processo de... Quando esse processo de repressão vai se dar pelo órgão do Estado, né, esse processo se dá numa desculpa de criminalização da pobreza. Criminalização da pobreza. A Nathalie vai... A criminalização da pobreza. E no Haiti, e tem uma coisa interessante, que teve um marxista urbanista, Mike Davis, que falava Planet of Slum, Planeta Favela, que ele fala sobre a militarização no Haiti e a ocupação do Haiti pelas bases militares latino-americanas em prol da ideologia norte-americana imperialista, né? Que o que acontece? Depois, quando essas tropas retornam ao Brasil, as mesmas tropas que foram oprimir os processos revolucionários no Haiti foram as mesmas que ocuparam o Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, né? E é interessante a gente falar disso, porque isso, Ana, porque isso aconteceu por governos progressistas no Brasil. Governos progressistas apoiaram essa criminalização da pobreza nas periferias e favelas, que os mesmos soldados das patentes, tem até quem disserta sobre isso, que é o Orlando Zacconi, que os mesmos soldados das patentes altas também, sem ser soldados, sargentos, das patentes altas do militarismo, que estiveram no Haiti, são os mesmos que vão ordenar e coordenar a ocupação que ficou conhecida como um dos maiores massacres no Morro do Alemão. Ocupação no Morro do Alemão. Só um segundinho. Eu vou fazer só uma pergunta, porque como a gente tem muitas línguas aqui, e algumas das pessoas entendem o português, eu vou ver se eu preciso traduzir para o espanhol, para o Edison ou não. Edison, ¿quieres que yo traduzca al español o crees que está bien? O si yo ya hablo en inglés, ¿también entiendes qué quieres que yo haga? Puedes hablar en inglés, entiendo. Igual ya entendí entonces, así, un poco gran parte de la pregunta, así que mejor la traducción en inglés. de lo que dijo. Okay. Yeah. And if you need it in Spanish at any point, I can do it both ways. Yeah. Okay. Lindo. Entonces, so I'm gonna do the translation to English, and just keeping in mind that I took notes kind of in Spanish, but it's fine. I can make it work. So also understanding like similarities and the process of repression
right? Culprit and the criminalization of poverty, right? So, and he cites an author called Mike Davis that talks, has the concept of planet of slums, right? El planeta de favelas. So, and talking about the occupation, how the occupation and the bases in Haiti were like the military bases of Latin American countries, right? That were working and like putting in place North American colonization on Haiti. And it's not by accident that those were the same forces that after doing what they did in Haiti, they were the ones that occupied the favelas in Rio. And then, and what is funny is that happened under the progressive governments, actually, that were supporting like the criminalization of these communities and soldiers themselves, and on high patents and on high positions. Are you able to see me well? Are you able to hear me well? Okay. Yes, going. Okay. And so these soldiers, right, that were in high places within the military structure were the ones that were coordinating the occupation that that made happen one of the biggest massacres in history that happened in the favela Morro do Alemão in Rio. Ya, no, lo que pasó es que hay una mal visión, hay una falta de visión sobre lo que está pasando en Haití por estos sectores progresistas. Hay una visión de pobrecito que tenemos que ayudar. Los sectores, ciertos sectores de progresistas entran en este plan y se dejan usar por el imperialismo. Y esto es lo que hace que es más difícil. Hoy podemos ver, es claro lo que planteaste, Alison, sobre los jefes de la MINUSTA que volvieron a Brasil, que hicieron crimen en Haití, crímenes de lesa humanidad, donde estamos hablando de masacres, donde estamos hablando de violaciones de nenas, de mujeres, donde estamos hablando de niños que hoy en día que están en Haití, que no saben quiénes son sus padres, porque sus padres fueron militares de otros países, de Argentina, de Brasil, de distintos países de nuestra región. Y después de esto, vamos a ver que estas personas, estos militares, van a ser ministros de gobiernos de extrema derecha, como fueron algunos ministros del gobierno de Bolsonaro. Entonces, son parte de un plan donde la miseria, la pobreza, el empobrecimiento inventado en nuestros pueblos para reprimirlos, cuando se dan cuenta que el pueblo va a seguir luchando en contra de este empobrecimiento, buscan otras herramientas, como por ejemplo intervenciones militares, que es hoy lo que están pidiendo para Haití. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos con la policía? ¿Qué es lo que está pasando también hoy en la frontera de República Dominicana y Haití? Que es un tema que en un rato capaz que tengamos un tiempito de hablar, que es militarizar para mantener nuestros pueblos callados o en una situación de empobrecido. What's happening is that there's a lack of clarity around what is happening, right? We have this narrative of, ay, pobrecito, poor thing, right? And so even progressives allow themselves to be used by these imperialists, right? Which complicates things, makes things more difficult. And Alison, what you pose is quite clear, right? Around the military that came back to Brazil. And so we're talking about massacres, sexual assault, rape, all of these things are crimes against humanity. And here, in Haiti, we have, a generation of children who do not know who their parents are because you had military coming from other countries, Brazil, Argentina, other places in our region, right? And now we see those same folks in those upper positions in the military going into the far right, into the cabinets of these far right administrations, right? As the same as we saw with
Bolsonaro administration, right? And this is all part of a larger plan, right? The manufacturing of poverty upon our people to continue to repress them. And once, these repressive regimes see people fighting back, they have to look to other ways, to other means, which is what's currently happening once again in Haiti, and is also currently happening on the border between Haiti and the Dominican Republic, in order to quelch, resistance, keep our people quiet, or keep them impoverished. Tá fechado, eu acho, Nathalie. Nathalie, não te ouço. Não sei se fechou teu áudio. Ok. Deixa eu só me achar aqui. Então, e começando que, assim, né, vê-se como uma falta de visão do governo progressista, né, ao se tentar nesse tipo de ações, né, e com aquela visão clara, assim, pobrezinhas. Você está me ouvindo? Não? Está ouvindo? Alô? Te ouço, perfeitamente. Alô, estão me ouvindo? Sí, sí, sí. Estão me ouvindo? Agora não te ouço, tá falhando aí teu áudio. Tá ouvindo agora? Ah, é mim? Então, só falando um pouquinho que, assim, começou falando que é, na verdade, uma forma, a visão de, pobrezinhos deles. Falando um pouco, não? Sim? Oi? Alô, eu te ouço, mas tá falhado, assim. Eu não sei se tá havendo alguma coisa no teu áudio, fone, alguma coisa assim. Som. Vocês conseguem me ouvir, meninas? Tá. Tu consegues me ouvir, Nathalie? Nathalie? Um momentinho só, gente. Então, Hillary compartilha o que ele falou em espanhol, então eu posso traduzir agora e vou tentar ajudar agora a gente. Então, o que aconteceu, que a falta de visibilidade em torno do que está acontecendo, narrativa do menino pobre, os progressistas se deixam usar pelos imperiais, dificultam umas coisas, é o que você coloquei claro, em torno dos militares que voltaram ao Brasil, massacres, estupros, crianças que não sabem quem são os seus pais, militares chegando de outros países, Brasil, Argentina, de outros lugares da nossa região,
Agora vemos que esses militares vão para os gabinetes de extrema-direita, parte de um plano em que a pobreza, a fabricação da pobreza sobre o nosso povo para repressá-los. Eles olham para outros caminhos, que é que eles estão mais uma vez pedindo que aconteça em Haiti. Isto está acontecendo atualmente na fronteira de Haiti e República Dominicana para manter o nosso povo quieto e empobrecido. Sim, sim. Janice, queria fazer uma pergunta, né, para o Edson. Como está a questão? Eu vou usar também o tradutor aqui, né, para poder, no nosso chat privado, nós podermos nos comunicarmos. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Edson. Tenho uma pergunta a você, Edson, sobre os embargos norte-americanos em Haiti terem diminuído, mas como está a situação? So he has the question directly for Edison about the embargoes, the North American embargoes in Haiti, if they've diminished, increased, or what's the situation with that? Principalmente el embargo de Estados Unidos sobre Haití es sobre la venta y compra de armas. Después hicieron un control del mercado de las compras internacionales de Haití. Disculpe. Sí, sobre los controles de las compras internacionales en Haití de los productos, porque ellos transformaron este mercado en Haití en su mercado. Entonces, Estados Unidos lo que hizo fue reducir la producción nacional de Haití, cortar esta producción nacional, provocar una ruptura de la producción nacional, y esta provocación de la ruptura con la producción nacional hace que hoy el mercado de Haití depende de la importación de dos países principalmente, de República Dominicana y de Estados Unidos. Y esto es la situación. El embargo de armas es un embargo farsa porque desde 1990, que está 91, que está el embargo de armas, hoy en Haití la mayoría de las armas que tienen las bandas armadas de nuestros pueblos originarios es parte de las armas que vienen de Estados Unidos. Y esto es lo que hoy está pasando en nuestros barrios populares, es lo que está pasando con la capital, Puerto Príncipe, que directamente está aislada de todo el resto del país por las bandas armadas que ellos mismos implantaron en Haití. Disculpa el ruido. So mainly the embargo is about the purchase and sale of weapons, right? So they controlled the United States controlled the market, rather the international purchasing power of Haiti. And so they transformed this market in order to benefit the US, right? And censor the United States. So they reduced national production, they pretty much cut it, they caused a rupture in the national production, and this provocation basically means that Haiti depends on imports from mainly two countries, the United States and on the other side the Dominican Republic, right? And so this embargo is in a certain way a false embargo, right? So since 1991, this arms embargo, right? The majority of arms that our people have, the majority of arms that in the neighborhoods and groups, armed groups of people have, mainly come from the United States. And that's also reflected in what's happening in our neighborhoods, right? And in the capital, in Port-au-Prince, which is isolated from the rest of the country currently by the armed groups that were implanted in Haiti. Ok. Então, o embargo existe sobre a compra e venda das armas
Estados Unidos tomou todo o controle sobre as compras internacionais do Haiti e viraram o mercado haitiano deles. Então, reduziram a produção nacional do Haiti e causaram como uma quebra do mercado haitiano e causa que Haiti depende totalmente na importação dos Estados Unidos, importação da República Dominicana. Então, esse embargo das armas é mais ou menos um falso embargo, porque a maioria das armas que estão no Haiti vem dos Estados Unidos. Então, as armas que tem as bandas criminais do país vêm dos Estados Unidos. O que está acontecendo na capital, Estados Unidos, que a capital está sendo aislada por essas bandas armadas. Entenderam? A nossa tradutora Nathalie voltou, né? Eu queria fazer uma emenda assim do que o Edson traz, Nathalie, é que a gente vê isso é similar quando a gente vê a política de combate ao crime organizado no Brasil, quando na verdade nós temos uma apreensão histórica na Barra da Tijuca, né? Com 100 e poucos fuzis na casa de um ex-policial, amigo da família do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E nós temos uma fomentação no mercado informal, que, de certa forma, vai fomentar uma supervalorização dessas armas que são vendidas e que, na verdade, não acabam. É aquilo de enxugar gelo, né? Acaba que não põe menos armas em circulação. E hoje nós temos uma coisa que poucos sabem e muito pouco se fala, que a Taurus, uma empresa brasileira de armas, ela é capital misto, Estados Unidos e Brasil, né? E ela trabalha 24 horas por dia fazendo armas, né? Então, essa guerra, isso é um mercado, é uma ideologia. A gente teve aí um presidente que se elegeu, historicamente, nunca se houve tantas armas em circulação como foi com o Bolsonaro, né? Que ele colocou muitas armas em circulação, muitos CACs, né? E o Brasil hoje ele teve um aumento na questão de violência, né? A partir da equiparação armamentista, né? Então, a polícia hoje tem até menos armas por contingente do que a sociedade civil que está armada, né? Armas sob controle disparam razões perdidas por baixo de camisas, como diria Benegão, seletores de frequência. Armas sob controle não nos apontam jamais, né? Escondidas em calças, camisas no mundo inteiro. Queria, Nathalie, que tu passasse isso assim para o Edson, né? Como fica essa questão da circulação de armas lá. E depois a gente pode também estar passando para a Ana já. Para a Ana estar falando com nós, Ana, e falando sobre a questão do movimento. So talking again, like so many similarities, right? And so this policy of combating crime, right? That caused so this was happening, right? And caused, for example, in Barra da Tijuca to be found 100 somewhat something fuzis. How can I say that? Guns that are like heavy machinery, you know. So it was found in the house of a friend of our previous president, Jair Bolsonaro, right? So, and he's talking a little bit about like the internal market and then super valuing guns, right? And then that and how much they are in circulation right now, how much they're around right now. And then so Taurus, which is
It's a company that makes arms, and it's a partnership between the US and Brazil. This industry works 24 hours a day. Producing guns, right? And that comes also with this ideology, right? Like the president that was elected, Jair Bolsonaro, made it so there until his time, and now like there was never this amount of guns in circulation in Brazil. So and that comes, of course, together with an increase of violence and nowadays, for example, the police holds less guns than the civil society, right? And then he does a beautiful citation of Benegão, which is a wonderful singer. And I want to ask if he can say it again, because so I can be truthful to his words. Alisson, você poderia falar de novo as palavras do Benegão para fazer uma tradução boa para eles, assim, tipo, pedaço por pedaço? Você está o seu microfone? Claro, sim. Armas sobre controle disparam razões perdidas. Under control, they shoot reasons that were lost in the way. Armas sobre controle não nos contam jamais. So guns under control, they will never buy us. Escondidas em calças e camisas pelo mundo inteiro. They're hidden in pants and shirts all over the world, throughout the world. Obrigada. And then just finishing that, so he wanted to know a little bit from Edison, just a little bit that point of like, how is the gun circulation after all these occupations, interventions, right? And then, but like not go too far on that, because he wants to pass the word to AK after that. La circulación de armas en Haití es una cosa impresionante. Y esta circulación de armas ha aumentado mucho después de la MINUSTA. MINUSTA estuvo en Haití 13 años, entre 2004 y 2017, diciendo van a controlar este tráfico de armas. Pero después de estos 13 años, hay un montón de armas en la calle y, como está diciendo, armas de grandes calibres, armas de altos calibres que están matando el pueblo haitiano. Y esto se ve todos los días. Y estas armas vienen de las fronteras, de la frontera con República Dominicana, que hoy el presidente Abinader dice que va a cerrar, de la frontera del mar, que Estados Unidos, entre comillas, controla el tráfico marítimo en el Caribe. Son políticas de liberación de mercado, de liberación de armas, de libre circulación de armas, para volver a repetir eso, para controlar nuestro pueblo, para callarnos y para callar la lucha de los trabajadores, la lucha de este pueblo que están oprimiendo. Pero este pueblo de pie hoy está diciendo basta en Estados Unidos, basta en México, basta en Brasil, basta en República Dominicana, basta en Haití, a pesar de las presiones. Hoy, solo para ser breve, el presidente Abinader cerró la frontera porque los haitianos están construyendo un canal de 1 metro de ancho. Y dicen que este canal puede desviar un río. Y esta República Dominicana tiene 11 tomas de agua sobre el mismo río. Y el pueblo haitiano, el gobierno haitiano nunca se opuso. Este canal es solamente para irrigar, para llevar agua en los terrenos de los campesinos para producir comida. Y hoy militarizaron la frontera, militarizaron un río, pusieron armas a autos de guerra, tanques de guerra en un río, en una frontera para reprimir este pueblo. Esto
es lo que pasa. Y estas armas es lo que nos están matando. Así que, bueno, yo no sé si voy a poder seguir hablando, pero agradezco a mis compañeros, compañeras, intérpretes y por el trabajo. Gracias, Alison, por la invitación. Estoy escuchando cualquier cosa, mando un mensaje en el chat. Pero muchas gracias por la invitación. Felicitaciones a mis mangos por la traducción y interpretación. Good job. The circulation of arms in Haiti is astounding. This, especially after MINUSTA occupied Haiti from 2004 to 2017, right? They controlled the arms trafficking, and a bunch of high caliber weapons entered the country that are still killing the Haitian people, and we see it every day. And most of the weapons are also coming, and a lot of the weapons are coming from across the border with the Dominican Republic. And it's important to note that the president of the Dominican Republic, Luis Abinader, is militarizing and closing the border, right? Via land, sea, and air. And this is all, amongst the behest of the United States, right? Because the United States also controls maritime traffic in the Caribbean, right? But then at the same time, we have this free circulation of arms, which is then used to justify the control of people, suppress workers' movements. And, the people are still fighting, and they've had enough. Globally, they're saying basta in the United States, enough in Mexico, enough in Brazil, Dominican Republic, and enough, in Haiti, despite the pressure. And today, to just quickly be brief again, the Dominican Republic closed the border between Haiti and the Dominican Republic because Haitians are building just a 1 meter wide canal, right? Trying to build a canal, and they're saying that this can, cause the river to overflow. And mind you, the Dominican Republic has over, 11 canals and other, structures, and the Haitian government never opposed the building on all of these rivers that cross through, the river that crosses through Haiti. And people are just asking, it's just one canal that is basically going to be used to irrigate their crops, right? People that are just growing crops on the land. And so they militarized the border across the river. They placed war tanks there to continue to repress the people. And this is what is happening. And these arms are continuing to kill us. And I don't know if I'll be able to continue, but I'm grateful to my interpreter comrades. Thank you, Alison. I'm listening in the chat. Thank you again for the invitation, and congrats to my mangoes. And they'll be in the back. Sim, então, falando sobre a circulação de armas, né, os números aumentaram de um jeito impressionante no Haiti, né, e falando, depois que a ministra ocupou o Haiti de 2004 a 2017, né, tentar controlar o tráfico de armas, né, depois de 13 anos, é bem difícil, é bem impossível, as armas estão nas ruas, né, e como vocês falaram também, armas de grande calibre, né, e de uma geral, elas também vêm das fronteiras, da fronteira com a República Dominicana, né, e o presidente diz que vai fechar, né, que inclusive o presidente da República Dominicana está dizendo que vai fechar a fronteira, isso é uma notícia de hoje, na verdade, né. Os Estados Unidos controla o tráfico marítimo, né, do Caribe de um modo geral, né, controla o povo, né, e tentando calar, desses modos, tentando calar esse povo, né. Acontece que assim não está conseguindo, tentando calar os nossos povos, mas isso não está conseguindo. O povo está dizendo basta. Está dizendo basta nos Estados Unidos, no México, no Brasil, na República Dominicana, no Haiti, né? Que apesar de tanta pressão, né? Então, falando um pouquinho, né, sobre esse fechamento de fronteira, os haitianos, o que está acontecendo? Os haitianos estão construindo um canal de 1 metro, saindo de um rio,
né? O mesmo que passa pelo Haiti e pela República Dominicana, e esse rio, existem, por exemplo, a República Dominicana faz 11 desvios desse rio, justo para usar, né, para irrigação. Então, no Haiti, os camponeses estão fazendo, então, um pequeno desvio de 1 metro, e aí isso tá causando essa super reação do governo da República Dominicana, onde eles, por exemplo, estão levando tanques de guerra para a fronteira, né, para reprimir esses camponeses, né? Então, esse povo que segue lutando, que segue resistindo, criando soluções. E o Edson não sabe se vai conseguir continuar falando por causa da questão do tempo, mas só agradecendo o Alisson, agradecendo a oportunidade e agradecendo tradutoras que estão apoiando, e é só uma piada interna, mas nós chamamos uns aos outros de mangas. Então, as nossas queridas mangas, muito obrigada. Valeu, Edson. Thank you, Edson. Vamos, assim, antes de passar para a Ana, né, respeitando a ordem de chegada de todos, vamos ouvir o Alamã. Nathalie, oi, Alamã. Hello, Alamã. Então, so thank you everyone, and just thank you so much, Edison. So, AK, just to respect the order of how people arrived, we're gonna hear Alaman and then go back to you. Hi, Alaman, would you like to speak? Hello, can you hear me? Hi guys. Thank you so much for inviting me for this conversation and discussion. Sorry, it's like over here it's nearly 2 a.m. in the morning. Yeah, but being part of the discussion is very important because whatever is going on in the Caribbean countries, and also it's similar to whatever is going on in Africa. First of all, I would like to start with the occupation in Haiti, especially by virtue of the fact that just recently, slightly over 1,000 Kenyan police officers were deployed over there. Simply to entrench the occupation that has been going on in Haiti. And a lot of progressive Kenyans were against that because we understand and we know the kind of police officers that we have. And it is an open secret that whatever they're going to do there is not exactly what they're saying they're going to do. Because they've officers over here have committed a lot of human rights atrocities, a lot of killings, especially this year. A lot of people have lost their lives in the hands of the police. So most of us think there's nothing new they're going to share in Haiti. They're just going to entrench the occupation that has been going on and to, follow and to preserve the whims, at the beck and call of the global north. So the progressive Kenyans stand with the people of Haiti, and we really hope that this is not going to. We strongly condemn it, and we condemn it, and we are not really agreeing to whatever is going on, because we understand that also the president that we have right now is just I will say, if I will use the word, a puppet of the West, because a lot of things that are happening in our country right now is contrary to whatever they promised people slightly just over a year ago, because a lot of things are not going on well. And the people at the heart of all this is the IMF, because all the austerity measures that are going on in this country right now, they are being they're getting it. They're coming from the IMF, because everything that the IMF is saying is recommending, that is what is being done right now. Right now, as we are speaking, the price of fuel
went up just yesterday at midnight. It just went up like with uh, uh, s- between last year and currently right now it's like over 100% increase. So, and they are promising that this is going to increase with every month that is coming. So we do not know what to expect in the coming months, but it's going to be tough. It's already tough as we are speaking, and I know it's going to be tough, even tougher than it is right now. So even as we speak, the other thing that I would like to say is that just recently, I think the other week, we just concluded the inaugural Africa Climate Summit. I didn't take part in that summit because, for me, I thought, in my thinking or in my wisdom or not, I just thought it was not something that was going to come up with very tangible resolutions, because one of the uh, participants, the United States of America, which was, I think, took a major role in that summit. I first of all, I don't understand how the whole of Africa gets 100 billion to deal with uh, the carbon emission, yet that's 100 billion for the entire African continent. Yet, when you compare that to what the United States is getting, it's simply outrageous, because one country gets like nearly twice as much as a whole continent is getting. Yet, they are the biggest, one of the biggest polluters of the environment. And some of the resolutions that were made in that summit, I think some of them were too ambitious. Some of them probably will not happen. But the summit had to happen, and things, boxes had to be ticked. But I am not so confident that a lot of those things that were proposed there are going to happen. So it's really a tough. We are between a rock and a hard place when it comes to some of these things. And when I see what is happening here in Africa and whatever is happening in the Caribbean countries and other countries as well, I think most of it we can relate, and we see what is happening, and we try to speak about them sometimes. The good thing about Kenya right now is that compared to the other countries in East Africa, I think our freedom of speech is still up here. We can be able to express ourselves in social media. We can talk about these things, even though we know most of them are not going to change as fast as we would like them to be, but at least we can speak about them. I will not say that for the neighboring countries, because the other time I was in Tanzania, and in Tanzania, even just typing something on social media or even coming out to the streets and picketing or demonstrating is a warrant, a death warrant, because they were swearing and saying that that is enough for you to get shot. Like just coming out of, so most of them are being oppressed, but they cannot really come out to the streets and talk about them. They're speaking about this thing in hushed tones. Yeah, so compared to this, at least we can still speak about them, but I can't be sure of the next 2 or 3 years, because the current government that we have right now, bearing in mind that it is a religious, it is a it is there are a lot of religious fundamentalists in this government, so they speak about one thing during the day and do the exact opposite, because a lot of the things that they say they are going to do, they've done the complete opposite. So when you speak about all this, and when you look at the minorities as well, when you speak about intersectionality, all these things that come together, race, sexuality, and all this, we still have a long way to go, because ideally, a lot of the marginalized communities are still marginalized. A lot of the marginalized group, nothing is in the near future. I don't see much changing. There's promise to do a lot, but the steps are very, very slow. The wheels are moving very slowly. So, me being part of this and just talking about these things and sharing and getting to learn about whatever is going on in other
countries as well. Let us keep this conversation going. Let us speak about these things, even if our voices are trembling, but at least we'll be talking about things that people will want to hear. Think the truth, not about things people want to hear, but speaking about the truth. So being part of this conversation is very fulfilling, and I hope that let us continue having more of this. Let us shine the light where we need it to shine, so that people can actually know and see whatever is happening in our corners of the world, and also get to learn more about whatever is happening wherever you guys are. So thank you so much, and I'm happy to be part of this. Thank you, Alama. Alama foi de uma vez, ele fez ele mandou de uma vez, a gente... Vamos ver se eu consigo aqui. Então, agradecendo o convite, pela conversa. São 2h lá no Quênia, mas é muito bom fazer parte dessa importante discussão, né? E vendo que muito do que acontece nos países caribenhos são situações tão similares ao que acontece na África, né? Ainda mais no que concerne a ocupação do Haiti. Para os que não sabem, o governo do Quênia mandou mais de 1.000 policiais, agora há pouco, para somar nessa invasão do Haiti, né, como é correto de chamar, e eles conhecem a polícia que tem, né, os quenianos, e eles sabem que o que essa polícia, essa força policial vai fazer não é o que eles estão dizendo que estão indo lá fazer. Pensando nas atrocidades de direitos humanos que aconteceram, né, e sabem que vão estar lá no sentido de seguir as ordens e planos, né, coordenadas pelos Estados Unidos. O presidente, ainda mais tendo em vista o presidente que eles têm hoje, né, que é, de um modo geral, um grande fantoche do Ocidente, né. Já o que está acontecendo, a situação que o país está vendo, que o Quênia está vendo agora, que não é nada boa, há mais de um ano está acontecendo graças ao FMI, né? Então, eles estão seguindo à risca as recomendações do FMI. E, por exemplo, só como um exemplo, hoje mesmo, essa noite, à meia-noite, a gasolina aumentou. E, na verdade, eles já concluem mais de 100% de aumento no valor da gasolina em um ano, e sabem que nos próximos meses vai continuar aumentando, né? Já está difícil e vai ficar mais difícil ainda, né? Então, eles acabaram de concluir também o primeiro encontro inaugural da África, um grande encontro africano, né, que o Alaman, para quem não sabe, ele faz parte de importantes organizações, e ele teve a possibilidade de ir, mas ele resolveu nem fazer parte disso, né. Ele sabia que não iam surgir novas resoluções importantes, né, o fato de que deram aos Estados Unidos um papel principal de mediação e de coordenação desse encontro africano, né, não faz sentido nenhum. E, por exemplo, ele citou o exemplo do fato de, por exemplo, mandarem 100 bilhões de dólares para a África, para o continente inteiro, para lidar com a questão ambiental, comparando com os Estados Unidos, que está recebendo 2 vezes mais, né, por o mesmo tema, sendo que os Estados Unidos é um país, e a África é um continente inteiro, e os Estados Unidos é um dos maiores poluidores do mundo, né. Então, ele sabia que né, o que veio foram algumas propostas ambiciosas, ambientais, que não necessariamente, e provavelmente não vão ser colocadas, né, em prática, né, e então, ele está questionando, assim, a razão desse encontro, assim, né. Ainda o que vê na África, né, assim, falando sobre essa região especificamente, né, e falando sobre o país dele, pelo menos eles ainda têm a liberdade de expressão,
né? O que a possibilidade de falar mal do governo, né? O que ele não vê acontecendo do mesmo jeito em outros países, nos países vizinhos. Por exemplo, a Tanzânia, onde ele esteve há pouco tempo, houve, assim, só a ideia de protestar, de colocar a sua voz na mídia social, de questionar algumas coisas, isso pode ser como uma sentença de morte. Né, você não pode falar, você pode levar tiro, né, na rua, assim, pelo que você diz, né? Isso é uma situação super, né, complexa, né? Há 2 ou 3 anos eles têm esse governo no Quênia, que é um governo que tem grande base e grande número de membros que são fundamentalistas religiosos, onde eles veem muito que se fala algo e não é bem o que eles fazem. Ele, inclusive, falou, de dia fala-se uma coisa, de noite faz-se outra, né? E falando disso, né, na questão das minorias, as interseccionalidades com as comunidades marginalizadas. Então, não há mudanças significativas de melhora para essas comunidades de modo nenhum. Tudo vai a passos muito devagar, né? E só dizendo que ser parte, né, desse tipo de conversa, compartilhar junto, né, continuar essas conversas e encontrar essas conexões com outros países, né? Ele veio aqui para falar a verdade, não necessariamente o que as pessoas queriam ouvir, né? Não coisas que sejam confortáveis de se ouvir, mas ele veio aqui para falar essa verdade, trazer ele mesmo e outras pessoas aqui, trazendo essa luz para brilhar, né? E para continuar essas conexões, para conhecer e aprender, e ele é muito grato por estar sendo parte disso tudo. Está muito feliz por isso. Queria agradecer muito ao Alamã, né? Thank you, Alamã. Mas eu queria também fazer uma pergunta, assim, antes da gente fechar essa parte dessa contribuição que o Alamã trouxe, né? Se ele vê uma progressão na opressão com os movimentos sociais no Quênia, como está, assim, Alamã? Se tu vê uma progressão da repressão aos movimentos sociais no Quênia? So, Alaman, thank you so much for your words. And before you leave us, or before we move on to talk to AK, just wanting to know a little bit about, he has a little question about if you see a progression on repression of social movements in Kenya, if that's something you can observe and if you can talk about it. Yeah, so about that question, I think right now where we are currently heading, especially being that I come from a social movement, the space is shrinking a lot, and simply because the government of the day has completely refused to distinguish between the kind of work that social movements do, stroke human rights movements, and the opposition. Because every time we speak about something or we come out strongly against something, they pull us together with the opposition. So the notion is that we are siding with the opposition or the opposition is sponsoring some of these things. So it's become a very big issue. So the space is continuously shrinking. I've been myself and other comrades have been arrested severally. You know, the freedom of picketing, demonstrating, which is clearly enshrined in our constitution, and which says that you only have to notify the authorities that you are going to present a petition and demonstrate. But it has been made to look like we have to ask for permission. So every time we want to go out and speak about something, we have to have a negotiation with the police officers who ideally are supposed to provide security and protect us during the march. So a lot of things are changing, and we are afraid that by the time it gets to next year, more than 50% of the freedoms that we enjoy are going to be very limited.
Because even right now, the discussion right now is the registration process of these movements is now being scrutinized. So they are really coming up with a lot of bottlenecks on how to, before you register, you have to comply with a lot of things. They have to monitor. The government has to come in. So there are a lot of things that are happening right now. And so those are some of the things that we are very much looking out for, and we are afraid that maybe in 1 year's time or 2 years, uh, maybe we are going to go back to the dark eras that we were in back then. We're even having such kind of discussions like we're having right now will be monitored, and immediately you are done, they would come for you. So that is something that we are really, really afraid of at the moment. Yeah. So it is there. We are afraid, and the repression is slowly creeping in, and it's continuously gaining momentum as the days go by. Thanks. Sim, então, então, respondendo essa pergunta, né, para quem não sabe, ele vem dos movimentos sociais, né, ele vem do movimento social, e ele vê que a situação sim está mudando, né. Por exemplo, o governo tá num momento de, assim, recusando de fazer a distinção entre movimentos de direitos humanos, por exemplo, e a oposição. Então, cada vez que eles questionam alguma ação do governo, o governo diz que, na verdade, eles estão agindo, eles são a oposição, né? Então, não estão escutando e estão colocando ali como nesse lugar que não necessariamente eles fazem parte. Eles sentem eles veem que o espaço de protesto, de movimento social está se apertando, está ficando menor, né? Por exemplo, ele e seus colegas foram presos algumas vezes já, e ele nota também a diferença na liberdade de protesto, né? Então, ele diz que faz parte do direito, né, do direito do cidadão no Quênia de protestar, e para isso só precisa avisar a polícia, né, que esse protesto vai acontecer, mas eles estão agindo como se fosse, na verdade, como se eles tivessem que pedir permissão para fazer isso, e tivessem que, por exemplo, negociar com a polícia o favor de serem protegidos, sendo que isso é um dever da polícia, né? Então, ele eles veem que é possível que já no próximo ano exista mais de 50% dessas liberdades, né, sejam limitadas, essas liberdades de protesto, de ter a sua opinião desse jeito, né, e o movimento social, os movimentos sociais sim estão sendo perseguidos, né, então, né, estão sendo minadas, assim, e existem muitas coisas acontecendo, ele viu, né, tem muitas situações, mas o medo é que em 1 ou 2 anos eles voltem para o que ele chamou de uma era muito, muito difícil, uma era muito complicada, onde as pessoas eram monitoradas, né, então esse é o medo principal no momento, o crescimento devagar, mas sistemático da repressão, né, e ele vê que tá uma coisa que tá, tipo, sabe, pegando impulso, assim, e é isso. Thank you, Elaman, thank you. Obrigado mesmo. Agora a gente passa para Ana. Ana, queremos te ouvir. Ana Karen, it's your turn. Okay. Buenas noches, compañeros y compañeras. Les mando, in English, sending you a lot of hugs, comradely hugs to everybody that's listening to this conversation, that's participating in this conversation. My name is Ana Karen, and I'm here representing Unión de Vecinos, the East Side Local of the Los Angeles Tenants Union. And we organize renters in the city of Los Angeles, in California, in the United States. And really, while we're organizing renters to fight back against like rent increases and evictions and the cyclical, displacement of poor people in urban areas, we also see our struggle very much tied to the active
historical displacement and cyclical dispossession of poor people in the United States. So really we cannot, like we really see our struggle for dignified housing completely tied to the historical struggle for land here in the United States, right? So we can't think about our situation right now in Los Angeles in the United States without thinking about the robbery and dispossession of indigenous people of land in the United States. And that is the basis for the reality that we confront today in the United States, and the failure of this country to pay formerly enslaved Black people reparations in the form of land like they promised, right, through Reconstruction in the 1860s. That is also the context of the reality in which we organize today. So constant cyclical robbery, dispossession, exploitation of the people and the land here. So I think that while we organize in this context today, we understand that all of the history of the United States is what the basis for really like the struggle that we confront and the transformation that we need to partake in here through our struggle in the United States. Boa noite, companheiras, companheiros, mandando abraços a todos, né? Só para quem não sabe, eu sou a Ana Karen, representando a União de Vecinos, que são as pessoas que são inquilinos a União de Vecinos na região leste, né, de Los Angeles. E são para os inquilinos em Los Angeles, né, que está na Califórnia, Estados Unidos, né, e apoia, né, então essa comunidade, essa população com lidando, por exemplo, com deixa eu ver, a palavra me fugiu, despejos, né, e o desplaçamento, tô falando em espanhol aqui, me faltou a palavra de novo, mas cíclico, que segue acontecendo, né, das pessoas, do povo, do povo empobrecido ser sempre tirado do seu lugar, né, sempre que necessário. Então, e uma luta por moradia digna também, né, e isso, fazer esse trabalho é impossível fazer sem conectar com a luta pela terra, né? Com o roubo de terra que aconteceu e que acontece com os povos indígenas nos Estados Unidos, né? E também lembrando e trazendo a falha histórica né, não é só uma falha, né, uma coisa sistemática, um plano, né, de não pagar as reparações ao povo negro dos Estados Unidos, que era para ser feita através do pagamento de reparação e através de terra também, né, o que nunca foi feito, né? Então, falando sobre essa estrutura que é feita, onde as pessoas são tiradas dos seus lugares, onde as pessoas são tiradas dos seus meios, né, e ainda são exploradas, né, esse jeito. E aí, só mostrando assim um pouquinho, né, como eles organizam com a comunidade dentro desse contexto, né, e essa é a luta que eles estão fazendo dentro dos Estados Unidos. And we really do understand the main vehicle for cyclical displacement of poor people is the capitalist housing market that is now an international market, right? The housing market, which subjects housing to be a commodity and not a human right for people. And then we also understand that United States capitalism and imperialism uses crisis to further rob and dispossess working people in the United States and internationally. And we can see examples of that, right? Where it's like the crisis is not the crisis of the rich, right? When tragedy happens, but it's a crisis of the poor, where the poor are impacted and further dispossessed. And some examples are like the Great Depression here in the 1920s and the 1930s, where we saw a dispossession of small farmers of their land, an enormous land grab of agricultural land that went into the hands of the banks. In 2008, the 2008 crisis, where banks were bailed out by the state, and like mostly Black homeowners were the ones who were issued predatory loans and lost a big chunk of their housing.
And so in that moment, again, we saw that the banks used this moment of crisis to refill their inventory of houses, raise the interest and make profits from reselling these homes. And then now during COVID, another economic crisis where we had a global pandemic, rents were never frozen, right? That was what we asked as the Los Angeles Tenants Union, for rents to be canceled because working people stopped working. So rents were never canceled. The flow of income did stop. And now in this post-COVID moment, the state, like in service of corporations, once again, are using this moment of crisis to once more rob people of their housing, displace people, and accumulate for them, for what their market is, more commodities to sell. Uhum. Então, né, só entendendo esse veículo, né, a retirada desses seus espaços, né, que acontece de um modo cíclico, e isso é um veículo, né, do capitalismo, né, assim, a moradia, na verdade, o capitalismo trazendo a moradia como um produto, né, que é visto como um dos jeitos que isso acontece, né. Então, também falou bastante sobre como os Estados Unidos usa o período de crise, né, para continuar com esse projeto. Então, por exemplo, não é como a crise do rico, que, nossa, que pena, que tragédia que aconteceu. Não, quando a crise acontece e atinge as comunidades empobrecidas, isso só gera uma reação dos quais essas comunidades nunca se recuperam, né? Então, falou, por exemplo, em grandes perdas que aconteceram, por exemplo, com pequenos agricultores, né, em crises, em 2008, né? Na crise de 2008, o que aconteceu? Em sua maioria, pessoas que tinham suas casas, pessoas da comunidade, né, negra, que perderam ou a casa ou parte das suas casas também, né, para os bancos, né? Nesse momento de crise, esse momento de tragédia para essas comunidades, os bancos só se viram numa ótima oportunidade de pegar de volta esse monte de casas, sentar em cima delas e depois vendê-las e criar lucro, né? E aí depois falando na pandemia, né, falando como durante a pandemia os aluguéis não foram cancelados, não foram congelados, né, eles conseguiram crescendo num momento onde a entrada de dinheiro parou para as pessoas, né? Então, ela lembra de novo, né, do uso de crises para roubar mais dessa comunidade, né, para conseguir acumular mais e conseguir continuar lucrando. Mm-hmm. And then my last point, or I don't know if Alison wants to ask this question, but my last point is just how do we organize? Our model of organizing is through unionizing. So just like people unionize in their workplace precisely because they do not own their means of production, we unionize with other neighbors in the buildings which they rent because we do not own our housing. And so through this collective unionizing and forming unions, we are creating more self-determination when it comes to our housing, and in terms of like fighting against evictions, in terms of like making sure that we have livable, dignified housing to eventually collectively own our housing. And I am so grateful to represent Unión de Vecinos and be part of this conversation, because part of our work is building a local movement that is internationalist in character, because we understand, right, that this is an international struggle and that we're only going to win if we are part of an internationalist formation, all fighting back against capitalism and imperialism. And we also look to Brazil and their movement of landless workers. We look to Cuba, where 80% of their population own their home, and where the redistribution of land and prioritizing housing was part of their revolutionary project and is part of their revolutionary project. And we look to Venezuela, where we see actual just everyday people literally designing their buildings and building them with their hands. So in that way, just becoming producers of their everyday experience. And so to this, we say we're just very grateful to continue to be part of these conversations, to be part of internationalist
debates and collaborations and solidarity so we can all collectively learn from each other and advance our collective struggle. Então, e como último ponto, né, falando como se organiza, né, a organização dela, né, e que, por exemplo, eles se baseiam na estrutura da organização laboral, na verdade, né, dos sindicatos, da organização sindical, porque assim como, né, os sindicatos se organizam e se juntam e são criados, né, para, claro, no contexto do trabalho, porque essa população não detém os meios de produção, né, é a mesma coisa, eles estão se organizando na mesma lógica, porque a população não detém a sua moradia, não é dona da sua moradia. Então, por exemplo, usam estruturas parecidas no que tem a ver com luta contra despejo, né? Por exemplo, e tendo como objetivo a criação ou conseguir ser dona de casa, coletivamente das suas moradias, né? Então, e ela, né, se sente muito grata de fazer parte desse movimento local, né, que trabalha também nessa dimensão da luta internacionalista, né, sabendo que juntos, lidando com o grande causador de tudo isso, que é o capitalismo, que precisa ser combatido também, né, e trabalhando em parceria com movimentos como o MST. Eles olham bastante para o modelo de Cuba, né, onde 80% da população é dona da sua própria moradia, e que isso fez parte do projeto da Revolução, e também a beleza do projeto na Venezuela, onde diariamente as pessoas estão se juntando, estão parando, pensando e fazendo, né, os projetos das suas casas coletivas, né, e né, a beleza de criar esse movimento e essas ideias e essas lutas num contexto assim, juntos. Thank you very much, Karen. Janice, Hilary, Alaman, Nathalie. Nós vamos nos encaminhando para os 15 minutos finais. Se tu puderes orientar a galera nossa aí. E eu queria abrir para quem está nos acompanhando, se tem algum questionamento a trazer a partir do chat aí, para as meninas, para nós aqui, e a gente nós vamos estar batendo esses 15 minutinhos aí, final de papo. Queria muito agradecer vocês, thank you, né, e boa noite novamente. Tu tens acesso, né, Nathalie, aos comentários? Eu tinha, mas... Deixa eu ver. É que lembra que eu caí e voltei? Não, mas... Tá. Então, just sharing that, like, we're going to our last 15 minutes, and we're opening the, like, questions to those watching, and that are writing questions in the chat. And like as we're walking to this end, like wanting to thank you all for your participation. It's great to have you here. And he asked if I have access to what's being said in the chat. Alison, você está dizendo acesso ao que tem no chat porque você quer que eu meio que veja essas conversas, traduza para elas, ou você quer meio que puxar algum assunto aqui? Assim, eu abri para a galera aí, né? A galera que está nos acompanhando na íntegra. He's just saying that he's opening the space for people here. Se tiverem alguma pergunta aí, eu vi que teve uma pergunta levantada. Okay, so Sérgio Terra is asking here, once more, actually, he's asking how we see, I'm not talking, the actions of Nayib Bukele, the president of El Salvador, that is incarcerating like far wide, right? Like everywhere, like the supposedly criminals that are and having been torturing them and treating them against the law and breaking all the laws in this process. I will say that I have Salvadorian comrades who are very much, against this project of Bukele and see this very much as an extension and an importation of policies from the United States. So, we should be really aware of societies that
model those of the United States. So in the United States, we see a carceral society, a society where we don't have a right to housing, a right to food, a right to healthcare, right? All of these things are private commodities within the market. And when you can't access that through your labor, right? So for us, evictions mean people living in the streets. And we do have a growing population of people in Los Angeles and all of the United States living in the streets. And these people are highly criminalized. So when they don't want you in the streets, they'll just put you in a prison. And that's how the United States disappears problems and disappears people that are not contributing to upholding the market, the capitalist market that they're proposing. So I think that very much against, like the fascist society that Bukele is advancing. And we should be very aware of the ways that their propaganda can make it seem that they're providing solutions for serious problems in our societies, but understanding that that's not a real solution for everyday working people. Então, só dizendo que tem, a Ana Karen tem camaradas que são salvadorenhos, né, e estão muito preocupados com essa importação desse, né, essa importação é uma extensão do plano dos Estados Unidos, né, e falou, né, assim, é importante ficar de olho aberto a qualquer país que se modele, país ou pessoa, sei lá, que se modele né, nos Estados Unidos. Né, nos jeitos dos Estados Unidos. E falando um lugar onde as pessoas não têm direito a comida, casa, saúde, sabe? A casa, no caso, moradia, né? Onde, conectando com o trabalho que ela faz, né? Na medida que as pessoas são despejadas, você vê um aumento da população que está vivendo nas ruas. E essa é uma população que é altamente criminalizada, né? Então, criminalizada, tirada das comunidades, colocada em prisões, né? E esse é a estrutura, esse é o modo dos Estados Unidos de lidar com seus problemas, do modo de fazer desaparecer os seus problemas, né? E desaparecer com pessoas, desaparecer com problemas. E essa sociedade fascista que o Bukele, né, tá trazendo, né? Evidencia isso, né? E também é importante ficar de olho, né? Porque, por exemplo, tem bastante propaganda, bastante mídia dizendo como se fosse uma solução, como se estivesse trazendo boas soluções, mas isso que não é verdade, de fato, e com certeza não é uma solução para a classe trabalhadora. Perfeito. A gente vai agora, então, assim, né, nos últimos 9 minutos aí, vamos para as considerações finais. Queria dar 2 minutos, 1 minuto e meio para cada um aí, reiterar os meus agradecimentos à nossa tradutora Nathalie, que fez toda a força aí. Palmas para a Nathalie aí, grande companheira de luta. E aí abrir para vocês, gente. Abrir para vocês falarem um pouco, tá? Nathalie? Antes de até de eu traduzir para o inglês, eu só queria dizer que, na verdade, nós somos um grupo de tradutores também, que também tem suas ações políticas, e uma grande ação política nossa, do nosso grupo, que é através do qual a gente se conheceu, que é a militância linguística, né? Lutando pela justiça, soberania linguística. Então, just saying like final words, giving 2.5 minutes each to bring your last thoughts, and then thanking, well, you heard that part where he thanks me. And thanks everyone. I just want to express gratitude for inviting us. And it's really important as working class people that are situated in a place like the United States to be able to ground ourselves in actually trying to practice international solidarity with other folks, particularly also in the global South, and also just want to
always highlight the fact that in the United States, there's also internal colonies of displaced people from around the world, and also just internally, Black, Indigenous, and descendants of those folks that had to migrate, that suffer the what imperialism looks like when it turns its face inward, right, and affects all of us based on our intersections that we've all talked about. So expressing gratitude to the space and to continue to struggle and organize together. And this space has also been through language militancy also is a way to continue to build international solidarity. Só gratidão pelo convite, né? E como uma membro da classe trabalhadora, né, que vive nos Estados Unidos, é muito importante basear seu trabalho na solidariedade internacional com outros povos, com outros países, principalmente conectados com o Sul global, né? E só lembrando que, na verdade, o que os Estados Unidos têm são colônias internas, né, de pessoas que foram, de novo, estou falando, está me faltando essa palavra, de vez em quando a gente está fazendo tradução, é uma palavra muito simples que não vem na nossa cabeça e a gente tem que usar outros jeitos. Pessoas desplaçadas, eu ainda vou falar em espanhol porque é parecido, que as pessoas que são, né, tiradas dos seus territórios... Em diáspora, pessoas em diáspora, tá bom, muito obrigada. Que são de diáspora de muitas partes do mundo, né? E é um modo de ver, de sentir, de entender como o capitalismo também funciona lá dentro, por dentro, né? Esse país imperialista, como é que essa dinâmica é lá dentro. Então, só dizendo que esse trabalho de militância linguística é um trabalho que se conecta e consegue sempre aumentar essa dimensão de solidariedade internacional, do internacionalismo. Boa noite. Ana Karen. Yeah, I can go. I just wanted to say similar things. I'm really happy, Alison, that you organized all of this and brought us all together. I think particularly what I'm echoing what Hillary said, and then also just the fact that us being connected, it helps us stay connected to what's really going on everywhere in the global South, especially since there can be so much propaganda and false stories and exaggerations, and maintaining connection to the people and people who we know are experiencing the things the similar ways that we do, who have similar goals as us, who are basically on the same track as us, that can help us break down the negative news or false news that want to continue to create division and misinformation that create obstacles instead of bridges. So that's why I love having things like this, and I'm so happy that we all are staying in communication, because also it's so easy to meet people and say, we'll continue talking, and then you never talk again. So I'm glad that we're continuing to talk, and who knows, maybe next time we can host something and continue having these dialogues and continue being together in the fight. Então, Janice, I'm going to give you the option of saying it in Portuguese, but if you want, I'll say it in Portuguese. Então, vou tentar de culminar em português. Então, você estava falando que sinto muita gratidão com a gente, com você, Alison, por convidar-nos a organizar este evento. Eu acho que para mim foi muito útil, muito legal, e quero também alçar o que falou Hillary e também dizer que acho que eventos assim são muito importantes para lutar contra a propaganda, fake news, informação falsa que pode sembrar divisão, em vez de criar pontes com a gente. Então, eu acho que, para mim, eu gosto de estar conectado com pessoas que têm a mesma visão do mundo, da direção, ou as coisas que queremos cumprir. Então, muito obrigada.
talvez em outro momento nós podemos convidar você a algum evento, palestra assim. E também pode ser muito fácil dizer, oh, vamos falar outra vez, e nunca falar outra vez, então estou feliz que estamos falando todos juntos. Eu só quero expressar gratidão. So I don't know if that's how you say it. I'm practicing my Portuguese. But thank you so much, Alison, for preparing this, for organizing this panel. I learned so much, even just from my comrades that were also part of this conversation. Alaman, Edison, who, continues to share about the experience of Haiti and reminding us that is those are people of revolution. And we need to continue to see, what the potential of a revolutionary project, and also like what is the kind of repression that we can expect as people who will continue to struggle against fascism, capitalism, and imperialism. But yeah, I'm just grateful to be here. I hope we can continue to exchange experiences and deepen our understanding of each other's context, and to deepen our solidarity in that process as well. Então, só obrigada, né, a Alison por organizar isso daqui, que mesmo, né, nesse tempo aqui, ela aprendeu tanto com seus camaradas, né, Alison, Edison, tão importante, né, nos lembrar que, né, na situação do Haiti, a revolução das pessoas, a importância da revolução das pessoas e o potencial do projeto revolucionário, né, que se mantenha, né, que é a importância da luta contra fascismo, o racismo, capitalismo, imperialismo, né, e ainda pensando, né, em trabalhar junto e continuar junto nesse contexto, assim, continuar essa troca e aumentando também a solidariedade. Open the microphones. Solidariedade internacionalista. Power pra luta comunista. Na luta comunista. Na luta comunista. Marta Harnecker! Alerta! Alerta! Gente, muito obrigado. Bravo. Queria reiterar, né? Alaman, thank you very much, Alaman. Thank you. Queria agradecer vocês de coração, assim, ó. E nos vemos no Brasil, hein? Tô sabendo que vocês voltam no Brasil. Vamos se ver. Gente, muito obrigado. Estamos chegando ao fim, né, do nosso encontro, muito produtivo, com grandes reflexões, né? Queria muito agradecer vocês e dizer que é isso. A luta a gente constrói assim, de forma interseccional, é um entendendo o outro, é construindo, né? Muito obrigado mesmo. E vamos, né, na nossa utopia, construir um mundo com equidade, um mundo socialista, né, comunista, como nós acreditamos que podemos partilhar da terra, porque a terra ela é algo que é privado. A terra, ninguém nasceu com um pedaço de terra, a terra é de todos, né? Então é isso. Muito obrigado, meninas. Só a luta muda a vida. Viva a luta! Ainda estamos ao vivo, Serafim? Foi.